Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala, galerinha! Tamo de volta. Mais uma aulinha de física, mais uma sexta-feira da física na área. Eu tô aqui cansado, hoje eu tô cansado, trabalhei pra caramba, mas tô olhando aqui o chat, eu me divirto muito com esse chat, cara, muito legal, né? O pessoal já tá ali falando boa noite, segurança lá do desembargador, o outro já tá me dando saudações vascaínas, né? Olha lá. Caleb Ribeiro tá na área, Henrique, Ângelo, Cairo de Caldas, Marcos Vinícius, tem a Maria Vitória, tem a Marcele, todo mundo presente aí, ó. A Sara Cis, Amanda, Tayane, boa noite, galera. É isso aí. Vamos que vamos e ó, vamos falar de física, né? Estamos aqui para falar de física, né, diretor? Eu acho que a gente não tem que ficar falando de futebol, não precisa falar de futebol, afinal de contas a gente está aqui em prol da educação, né? A gente não tem que ficar falando dessas coisas aí que não leva a gente a lugar nenhum. Deixa essa parada pra lá e vamos falar de física, certo? Hoje a gente vai falar sobre trabalho e potência. A gente acabou de falar de forças, falamos das leis de Newton, falamos das forças particulares e agora a gente vai ver o trabalho de uma força, né? Como é que a gente calcula aí esse trabalho dessa força. Então vamos falar de trabalho, né? Vamos falar de trabalho. O trabalho, gente, ele é uma energia que foi usada, tá? Trabalho de uma força. E esse é um dos primeiros tópicos aí importantes que você precisa se apegar. Quando eu falo o trabalho, né, eu tô sempre falando do trabalho que está associado a alguma força. Então, assim, eu não posso chegar para você e falar assim, calcule o trabalho. Calcule o trabalho. Como assim calcule o trabalho? Calcule o trabalho de quem? Calcule o trabalho da força peso, calcule o trabalho da força F, calcule o trabalho do atrito, calcule o trabalho da normal. Então, eu estou sempre associando o trabalho a alguma força, tá? Então, o trabalho está sempre associado a uma força. Tá bom? Esse é o primeiro detalhe. Beleza? O trabalho, ele é uma energia útil. Então o trabalho, ele é uma energia que você gastou para fazer alguma coisa. Por exemplo, para você gerar movimento. Né? Então eu tô lá, eu tenho energia, né? Eu me alimentei, então eu estou ingerindo ali energia, né? Estou ingerindo calorias, aí eu vou lá e empurro uma caixa. Quando eu empurro uma caixa, essa caixa ela tá ganhando movimento. Ela estava parada, eu empurrei a caixa e essa caixa ganhou velocidade, por exemplo. Cara, para ela ganhar velocidade, ela está ganhando uma energia de movimento. Então, para eu mover essa caixa e a caixa ganhar energia,
É porque eu gastei energia. Então, quando eu empurro essa caixa, eu vou perder energia para fazer isso. E a caixa, por outro lado, vai ganhar essa energia. Porque a caixa agora vai estar em movimento e antes ela não estava. Perfeito? Então a caixa ganhou energia e eu perdi. Certo? Como que essa energia foi para a caixa? Como é que a minha energia, né? Essa energia que era minha, agora foi para a caixa? Foi através do trabalho. Eu realizei um trabalho. Lembra? A gente já usou esse termo quando a gente falou de trabalho termodinâmico, né? Que eu falei com vocês sobre o trabalho para empurrar, por exemplo, a tampa lá, né? O gás está dentro de um cilindro, aí ele empurra a tampa. Então ele empurra a tampa, gera movimento lá na roda, não é isso? E aí quando ele empurra essa tampa, ele está gastando energia para que o disco lá gire. Então, a gente diz que esse gás está realizando um trabalho. Então é isso. Quando você realiza um trabalho, você gasta energia e alguém ganha. Porque lembra que a energia, ela é uma grandeza conservada. Né? Nossa próxima aula a gente vai falar de energia, e aí eu vou abordar um pouco mais essas energias mecânicas aí. Mas energia é um conceito, cara, que a gente sabe que ela é conservada. É uma grandeza que é conservada. Então assim, desde o Big Bang a gente tem energia. Tem uma energia lá no Big Bang. E até hoje a energia é a mesma. Se você pudesse somar todas as energias que você tem no universo, tem que dar a mesma energia do Big Bang. Ponto. A energia ela só fica se transformando, mas a energia é uma coisa só. Tem um valor só, fixo, constante. Então, se alguém ganhou energia, opa, alguém perdeu. Né? Não dá para todo mundo continuar com a mesma energia e só alguém ganhar. Não dá para todo mundo continuar com a mesma energia e só alguém perder. Não. Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. E vice-versa. Porque energia é essa grandeza conservada. Certo? Por exemplo, sei lá, o Sol. O Sol está mandando para a gente energia. Né? Ele está mandando ondas eletromagnéticas. Então essas ondas, elas transportam energia. Né? Então o Sol está mandando para a gente energia. Aí uma plantinha pega essa energia do Sol, faz a fotossíntese e produz o fruto. Então ela pegou parte dessa energia do Sol, por exemplo, e produziu o fruto. Aí tu foi lá e comeu o fruto. Quando tu come lá o fruto, comeu a maçã, tu não tá ganhando caloria? Tu tá ganhando energia, pô. Caralho, que loucura. Essa energia um dia foi do Sol, uma parte dela. Porque o Sol mandou para a plantinha pegou essa energia, gerou o fruto, aí tu foi lá e comeu o fruto, aí tu ingeriu energia, aí eu venho aqui e empurro uma cadeira. Quando eu empurro uma cadeira, eu gasto energia, aí a cadeira se move, faz barulho, o ar está agitado, fez o barulho, é o som, o local que eu empurrei esquentou, que a cadeira arrastou ali no chão, né? Por conta do atrito, aqueceu, e aí virou energia térmica, virou energia sonora. E essa energia um dia foi do Sol e ela tá aí, irmão, essa loucura toda. A energia está se transformando. Perfeito? Só que aqui a gente vai pegar um recorte bem pequeno, a gente vai falar do trabalho, né? Que é quando eu gasto energia e forneço essa energia para alguém, por exemplo, né, através de movimento. Eu estou realizando um trabalho. Por isso que eu falo que é uma energia útil, né? Quando alguém realiza trabalho, alguém está gastando e o outro alguém está ganhando. Tá legal? E qual é a definição de trabalho? Tá aqui a definição do trabalho, gente, ó. O trabalho de uma força vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Entre a força e o deslocamento. Tá aqui. Essa aqui é a definição de trabalho. Ó. Tá certo? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. O trabalho, como ele é uma energia útil, né? Ele é dado em joule. Ele vai ser medido em joule.
Tá lá. Trabalho é medido em joule. E o que é um joule? Um joule é 1 newton metro. Que a força é dada em newton, o deslocamento é dado em metro, e o cosseno não tem medida, né? É um número puro. Então, 1 joule é a mesma coisa que 1 newton metro. Tá bom? Isso aqui é 1 joule. É 1 newton metro. Só que tem um detalhe. Essa não é a única maneira de calcular o trabalho, não. Na verdade, você vai calcular esse trabalho aí se essa força aqui ela for constante. Esse é o caso quando a força é constante. Tá? Porque se a força variar, imagine que eu não estou fazendo sempre 100 newtons. Eu começo fazendo muita força, depois eu vou fazer uma força menor. Ou o contrário. Enfim, se eu fizer uma força que varia ao longo do deslocamento, eu estou empurrando a caixa, mas hora eu faço mais força, hora eu faço menos. Então, se a minha força varia, eu também posso calcular o trabalho assim, ó. O trabalho ele também pode ser a área do gráfico força por deslocamento. Então, o gráfico força por deslocamento, vamos supor que, sei lá, eu fiz uma força que aumentou ali, ó. Eu comecei fazendo essa força e aí ao longo do deslocamento essa força foi aumentando. Então, força por posição, né? Gráfico de força por posição. Se você calcular a área desse gráfico, ó, a área de qual gráfico? Do gráfico força por posição. A área desse gráfico é numericamente igual ao trabalho. Tá? Esse Nzinho em cima do igual ali é só para dizer que é numericamente igual, né? Que é o mesmo valor. É porque unidade de área não é joule. Então é só porque a unidade não é a mesma, né? Mas o valor é o mesmo. Então, a área daquele gráfico vai te dar o trabalho. E aí, cara, você vai usar isso aqui normalmente quando essa força não for constante, quando essa força variar, né? Aí você vai usar esse caso aqui. Porque se a força varia, cara, você não vai usar essa fórmula. Se a força está variando ao longo do deslocamento, ele inevitavelmente vai ter que te dar um gráfico para te mostrar como que essa força varia, né? Ao longo do deslocamento. Tá certo? Beleza. Mas, ó, aqui, quando você tem uma força constante, você tem alguns casos aqui que são importantes da gente observar. Por quê? Esse θ aí, olha lá. Se o ângulo for 0 graus, você tem que lembrar disso. O cosseno de 0 graus vale 1. É o valor máximo do cosseno. Né? Cosseno só pode ir de 1 até menos 1. Então não tem cosseno de alguma coisa igual a 2. Cosseno de um ângulo igual a 2. Não existe. Não é isso? Nem o seno. O valor máximo do cosseno ou do seno é 1. E o mínimo é menos 1. Então o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90 graus é 0. E o cosseno de 180 é menos 1. Óbvio que existem os outros ângulos, né? 30 graus, 45, 60, qualquer outro ângulo, mas outros ângulos que são muito famosos é o de 30, o de 45 e o de 60. Né? Que você faz aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz quadrada no 3 e no 2. Tá, mas esses ângulos aqui eles vão ser importantes porque eles vão traduzir algumas situações. Ó. Por exemplo, esse primeiro caso aqui. Ó, se você tem um bloco em que você faz uma força para cá, né? Uma força horizontal, e o bloco se desloca na horizontal, ó,
né? Você tem a força e o deslocamento, ambos apontando para o mesmo lado. Ó. Qual é o ângulo entre eles? Porque se eu fizesse uma força assim, ó, eu faço uma força assim e a caixa está se deslocando para lá. Eu tenho um ângulo aqui, ó. Eu tenho um ângulo entre força e deslocamento. Certo? Mas, ó, vai descendo a força, vai descendo a força, vai descendo a força. Pá, faz uma força na mesma direção do deslocamento. Se você fizer uma força na mesma direção do deslocamento, esse ângulo é zero. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, se você fosse calcular o trabalho dessa força, estou pensando aqui em caso de força constante. Se você calcular o trabalho dessa força constante aqui, ao longo desse deslocamento, como o ângulo entre eles é zero, esse θ aqui, que é o ângulo entre força e deslocamento, cosseno de zero vale 1. Então aqui nesse caso, o trabalho seria força vezes deslocamento só. Né? Porque a força ela é paralela ao deslocamento, ela aponta paralela e no mesmo sentido, né? A força, né, apontaria no mesmo, na mesma direção, no mesmo sentido. Então o trabalho é força vezes deslocamento. Agora olha esse outro caso aqui. Por exemplo, e se a caixa está se deslocando para o lado, tá? E aí pode até ter outra força atuando nela, empurrando ela, mas eu estou pensando, por exemplo, no trabalho dessa força aqui, da normal, por exemplo. Então tem uma força aqui para cima atuando na caixa. Não é a única força, imagine que tem várias forças atuando, mas ao longo desse deslocamento tem uma força para cima aqui. Também. Cara, qual foi o trabalho dessa força ao longo desse deslocamento? Bom, como a força forma 90 graus com o deslocamento, se eu fosse calcular o trabalho dessa força nesse deslocamento, olha lá, o trabalho da força seria força vezes o deslocamento que a caixa teve, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que se o ângulo for 90 graus, o cosseno dá zero, ou seja, o trabalho aqui dessa força seria zero. Trabalho nulo. O que significa isso? Cara, significa o seguinte, muito óbvio isso. Olha aqui. Quando eu tenho uma força que é perpendicular ao deslocamento, o trabalho dela nesse deslocamento é zero. Isso significa dizer que a força que é perpendicular ao deslocamento não é ela que realiza esse trabalho. Não é ela que foi responsável por esse deslocamento. Entende? Imagine, por exemplo, eu estou andando aqui. Estou andando para lá e para cá. O meu peso está para baixo. O meu deslocamento está para lá. Eu estou andando aqui. Certo? Cara, qual foi o trabalho do meu peso, né? Qual foi o esforço da minha força-peso nesse deslocamento para o lado? Nenhum. Não foi o meu peso que me levou para o lado. A minha força-peso, que é perpendicular ao deslocamento, ela não tem nada a ver com esse deslocamento. Ela não foi nem a favor e nem contra. Certo? Ela não foi a favor e nem contra o meu deslocamento. Então toda força que é perpendicular ao deslocamento significa que ela nem ajuda nem atrapalha. O trabalho dela, o esforço dela é nulo nesse deslocamento. Então forças perpendiculares a um deslocamento não realizam trabalho. O esforço delas foi nulo. E esse outro caso aqui? Ó, imagine que a caixa está se deslocando para cá, mas ela está sofrendo uma força ao contrário, tipo, no sentido contrário, né? Tipo o atrito. Né? Imagina uma caixa que está se movendo e tem um atrito aqui, ó, para trás. Contrário ao deslocamento. Né? Nesse caso aqui, deixa eu botar aqui, ó, θ igual a 90 graus. Aqui, deixa eu botar aqui θ, botar aqui θ igual a 0 graus. Certo? Nesse caso aqui, quanto vale o ângulo entre força e deslocamento? Aqui θ vale 180 graus.
E quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Então, se eu fosse jogar aqui, ó, calcular o trabalho desse cara aqui, eu jogaria a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como força e deslocamento, o ângulo é 180, aqui entra o menos 1. Ou seja, aqui, ó, o trabalho dessa força seria menos F vezes o deslocamento. Tá aqui. O que isso está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que essa força está realizando um trabalho resistente, né? Ela está se opondo a esse deslocamento. Ela não é a favor do deslocamento. Não é ela que teve o esforço para gerar esse deslocamento. Pelo contrário, ela está atrapalhando esse deslocamento. Então, uma força oposta ao deslocamento realiza um trabalho negativo. É um trabalho resistente que a gente fala. Uma força a favor do deslocamento realiza um trabalho positivo, é um trabalho que a gente chama de trabalho motor. Ou seja, ela que está realizando esse trabalho. E uma força que é perpendicular a um certo deslocamento, essa força não está realizando trabalho nenhum. Ou seja, ela não está tendo esforço nenhum nesse deslocamento. É um trabalho nulo. Entende? Tudo isso porque a gente tem aqueles valores de ângulos ali. Show de bola? Então, ó, casos de aplicação dessa fórmula aqui para alguns casos especiais, alguns casos que a gente precisa destacar. Quando o cosseno é 0, quando o cosseno é 90 e quando o cosseno é menos 180. Quando o cosseno é 180, que dá menos 1. Esses são os 3 casos onde vai acontecer ali, ó, onde aqueles ângulos vão aparecer, os ângulos entre força e deslocamento. Tá? Então tira um print aí desse início, tira um print que é importante. Deixa eu ver o que a galera tá falando aí, ó. A Amanda Feitosa tá perguntando. Boa pergunta, Amanda. Que horas começa o aulão amanhã? Boa. Que horas começa o aulão amanhã? Amanhã começa o aulão às 14 horas. Aulão de Ciências da Natureza, não é isso, diretor? Então, começa comigo, tá? Aula de Física às 14 horas, quero todo mundo aí. Tu já almoçou, tranquilinho, tá comendo aquela sobremesa, né? Aquela sobremesazinha de responsa. Vou te dar até uma dica então, ó, pra você. Pega uma lata de leite condensado e bota na panela de pressão, tá ligado nessa, diretor? Sabe essa? Eu já vi uma parada assim. Doce de leite, tu faz um doce de leite. É o melhor doce de leite do mundo, é melhor do que tu comprar, meu irmão. Pega uma lata de condensado, bota na panela de pressão, cobre com água, bota a lata de lado, né? Cobre com água, tampa a panela de pressão e deixa lá. Fica tranquilo que a panela de pressão não tem nada de problema. Ligou. Quando ela começar a fazer barulho, conta 40 minutos e desliga. Acabou. Espera esfriar. Quando tu abrir a lata, você vai conhecer o melhor doce de leite do mundo. E olha que, pô, gordinho entende dessas coisas, né? Me respeita, que eu entendo de física e de doce. Tá? Então tá aí. Tu já printou? Não já printou? Maravilha. Agora, eu queria, antes de eu começar, antes de eu continuar, eu queria já começar a fazer algumas questões, né? Queria começar a fazer algumas questões. Então o pessoal já printou, deixa ele no quadro, diretor. Deixa no quadro para eles, que eu vou ver algumas questões aqui para fazer. A primeira não, que já está falando de potência. A segunda, daqui a pouco eu vou falar, que é de energia cinética. Vamos ver. A 3, ó. A 3 acho que dá pra fazer. Mas vamos ver a 3, vamos ver a 3. Beleza, vamos lá. O doce é... Já viu que tem um filme novo, né? O Divertidamente 2? Então, eu tenho uma emoção diferente do que eles têm lá. Alegria, tristeza e tal. Eu tenho vontade de comer docinho. Inclusive é ele que domina a minha mente. É a emoção, vontade de comer um docinho. Vamos lá. Questão 3. Vamos lá. Bota na tela aí pra mim, diretor, por favor. Olha lá. Ele fala assim, ó. Uma partícula se move ao longo da reta de equação y igual a menos x mais 3, no sentido de x crescente.
uma força de módulo 5 newtons orientada no eixo x age sobre a partícula entre as posições x igual a 0 e x igual a 3. Todas as unidades de medidas usadas na descrição desse movimento são do Sistema Internacional. Qual é, em joules, o trabalho da força F nesse intervalo? E agora? Ó, uma partícula se move ao longo da reta de equação y igual a menos x mais 3. Certo? No sentido de x crescente. Então, o x vai aumentando, o que vai acontecendo com o y? O y vai diminuindo. Quando o x é 0, o y é 3. A gente pode montar essa reta, né? Vamos ver, ó. Olha aqui. Eu tenho aqui um y e tenho aqui um x, ó. Certo? Aí, y é igual a menos x mais 3. Por exemplo, quanto vale o y se o x for 0? Por enquanto é matemática só, tá? O y, quando o x é 0, vale 3. Ó. Então o y começa daqui, ó, do 3. Ó, quando o x é 0. E quando y for 0? Quando y for 0, x vale 3. Então aqui, ó, no y igual a 0, x vale 3. Ó. Ou seja, a reta é essa aqui, ó. A partícula tá se movendo ao longo dessa reta. Tá legal? E ela se move entre, deixa eu ver, entre x igual a 0 e x igual a 3, é isso mesmo? Deixa eu ver lá, diretor, rapidinho. Isso, entre x igual a 0 e x igual a 3. Então eu vi lá, eu fiz as contas, ó. Quando o x é 0, y vale 3, que é esse ponto aqui. Quando x for 3, y vale 0. Então a partícula ela foi no eixo y, né, de 3 até 0, e no eixo x ela foi de 0 até 3. Entende? Ela andou esse pedaço, ó. Ela andou esse pedaço aqui. Esse aqui foi o ΔS. O ΔS da partícula. Tá legal? Só que essa partícula sofreu uma força orientada. Imagina que tem uma partícula aqui, ó, ela está sofrendo uma força que é na direção do x crescente. Então ela está sofrendo uma força de 5 newtons, ó, para cá. Então ela se deslocou para cá, mas ela está sofrendo uma força para lá. Perfeito? Volta lá para a gente ver. Olha lá. Ó, uma força F de módulo 5 newtons, orientada no eixo x, age sobre a partícula entre as posições x0 e x igual a 3. E é no sentido de x crescente, ele fala que a partícula se move no sentido de x crescente. Qual o trabalho da força F? Vamos lá, vamos lá. O que você pode fazer aqui? Ó, eu tenho duas maneiras de fazer isso, tá? Eu poderia usar a fórmula como quando a gente viu ali, ó. Aqui não tem um ângulo? Você tem um ângulo θ aqui, ó. Você tem um ângulo θ. Então você poderia fazer, ó, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Inclusive, acho que é a maneira que você vai entender melhor. Ó, força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Esse deslocamento ΔS, tu concorda que esse deslocamento é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, desse triângulo retângulo? Porque esse lado vale 3, esse lado vale 3, e esse lado aqui vai dar 3 raiz de 2. Você não precisa nem calcular. Isso aqui é a diagonal do quadrado. Mas não precisa nem calcular. Esse cara aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu faria o seguinte, ó. Meu trabalho vai ser a força que aplica 5 newtons. Quem é o deslocamento da partícula? O deslocamento da partícula é ao longo da reta. É o ΔS.
E quem é o cosseno do ângulo entre eles? Cara, o cosseno aqui, ó. O cosseno desse ângulo é cateto adjacente, que é essa medida. Quem é essa medida? Essa medida é 3, ó. Cateto adjacente. Olha o ângulo θ. Olha esse outro triângulo aqui. Fechei o triângulo aqui, né? Fechei esse retângulo. Então eu fecho mais um triângulo, ó. Eu tenho que achar o cosseno desse ângulo. Cosseno é, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa e aqui é o cateto adjacente. Cateto adjacente, que vale 3, ó. Essa medida aqui é 3. Cateto adjacente, que é 3. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o próprio ΔS. Pronto. E aí ΔS corta com ΔS. Dá 15. E aí? Tudo bem, é uma questão de física, né? Mas, pô, maquiada na matemática ali, né? É quase que uma questão de função do primeiro grau. Uma questão que, por exemplo, o professor de matemática podia fazer. Não é verdade? Porque, pô, tu tem que achar ali os pontos e tal, né? Da função afim, decrescente, tal. Mas é isso, ó. Eu usei a definição de trabalho. Força, o deslocamento que eu não sei quanto vale, mas eu podia calcular se eu faço Pitágoras, mas não ia precisar, porque, tá vendo? Eu cortei. Porque o deslocamento é justamente a hipotenusa do triângulo e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, hipotenusa morre com hipotenusa. Tá certo? Trabalho igual a 15 joules. Beleza. Deixa a galera printar lá, diretor. Bota lá pro cara ver que o gabarito é 15. Valeu. Agora volta pro quadro lá pra eles printarem. Voltou? Vamos ver mais uma. Deixa eu ver aqui se essa... Não, que essa aqui também é outro assunto que eu vou falar. Depois a gente fala. Deixa eu ver esse. É boa. Vamos fazer a 5. A 5 é boa porque, inclusive, eu vou falar de um assunto aqui. Ó. Pessoal, a gente vai falar agora do trabalho de uma força especial aqui, que vai aparecer pra caramba. Porque eu posso pedir para você calcular o trabalho de qualquer força, né? Por exemplo aqui, calcule o trabalho da força F. Mas eu posso pedir para você calcular o trabalho da força peso. E o trabalho da força peso, ele tem um caso especial aí, tá? Por exemplo, imagine que eu tenho uma bolinha e ela vai cair aqui, ó. Ela vai ter esse deslocamento, tá certo? O deslocamento da bolinha. E ela está sofrendo um peso para baixo. Você sabe que o peso é para baixo. Cara, o peso está para baixo e o deslocamento também está para baixo. Então o ângulo entre peso e deslocamento é 0 graus. Os dois apontam para baixo. O ângulo θ ali entre o peso e o deslocamento é 0. E o cosseno de 0 vale 1, aquele caso que eu mostrei para você. Então, se eu fosse calcular o trabalho da força-peso, olha lá. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que quem é a força-peso? Força-peso é mg. Quem é o deslocamento? Cara, o deslocamento é justamente a altura que essa bolinha vai cair. E quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ vale 1, porque o peso está para baixo, o deslocamento está para baixo. Isso aqui vale 1. Então, cara, você chega na conclusão que o trabalho da força-peso é igual a mgh. E outra, tá? Eu não vou te provar isso aqui que a gente não tem tempo para isso, mas ó, se a bolinha estivesse descendo uma rampa para cá, ó, estivesse descendo uma rampa para cá, e eu calculasse para você, pedisse para você calcular qual é o trabalho da força-peso, continuaria sendo mgh. O trabalho da força-peso vai ser sempre mgh. Onde h é a diferença de altura aqui, ó, do ponto que ela estava para o ponto que ela foi. Não importa se ela foi numa rampa, não importa se ela foi em zigue-zague, não importa se ela foi reta, não interessa. Se ela saiu dessa altura e chegou nessa altura, o trabalho da força-peso é mgh.
E isso aqui é na descida. É positivo. Agora, se fosse o contrário, se essa bolinha estivesse subindo, quando ela está subindo, o peso aponta para baixo e o deslocamento para cima. Então o ângulo não seria 0, seria 180. Porque o deslocamento está para cima e o peso está para baixo. Né? Uma bola subindo, e eu falo para você, calcule o trabalho da força-peso. Lembre-se que, mas como é que uma bola pode subir se o peso aponta para baixo? Não, imagine que alguém tacou para cima. Eu taquei a bolinha para cima. Quando eu taquei a bolinha para cima ao longo da subida, eu falo para tu, qual foi o trabalho da força-peso nesse deslocamento? Eu posso pedir para tu calcular o trabalho da força-peso. Certo? E aí o peso seria contrário ao deslocamento, o ângulo seria 180. Então isso aqui, ó, é positivo quando a bolinha está descendo. Agora, numa subida, o trabalho da força-peso continua sendo mgh, só que seria negativo, menos mgh. Aqui seria o trabalho da força-peso na subida. Aqui é na descida, aqui é na subida. Já provocou um toquezinho aqui. Pera aí. Pronto. Trabalho na descida. É o famoso para baixo, todo santo ajuda, né? Então, para baixo, o peso ajuda o movimento. Ele é a favor do movimento. Ele realiza um trabalho positivo. Agora, na subida, o peso é contrário ao movimento. Ele é contrário ao deslocamento, né? Quando a bolinha está subindo. Ele tenta resistir ao movimento de subida. Então, ele provoca, ele gera, ele realiza um trabalho resistente, um trabalho negativo. O trabalho da força-peso vai ser sempre mgh. Se está descendo é mais mgh, se está subindo é menos mgh. E não importa o caminho, não importa o trajeto. É só você ver aonde a bolinha estava, onde a bolinha foi e pegar a altura, a diferença de altura entre esses pontos. Esse é o H. Não quero saber se ela foi em zigue-zague, não importa. O trabalho da força-peso é mgh, em módulo. Tá bom? E um outro detalhe importante, para a gente fechar aí o assunto de trabalho, ó. Teorema da energia cinética. Eu sei que o tema da aula é trabalho e potência, mas eu vou deixar para falar a potência na aula que vem, quando eu estiver falando de energia. Vai ser mais importante para mim eu deixar isso para lá. Inclusive, a gente já falou disso lá na eletricidade, né? Potência e energia sobre tempo, aqui continua valendo a mesma coisa. Potência é joule por segundo. Então, se eu pegar esse cara aqui e falar para você que isso aconteceu em 1 segundo, qual foi a potência do movimento? 15 joules por segundo, 15 watts. Né? O watt é joule por segundo. Você já viu isso lá em eletricidade? Continua valendo a mesma coisa. Mas eu vou usar esse conceito para a próxima aula. Então, na próxima aula a gente vai falar da potência junto com a energia. Aqui eu vou ficar só no trabalho mesmo. Olha aqui, tem uma outra maneira de calcular trabalho. Esse aqui é só o trabalho da força-peso. Por enquanto eu te apresentei 2 maneiras de calcular trabalho, né? A definição de trabalho, quando a força é constante, e a área do gráfico, força por deslocamento. Você acha essa área, você tem um trabalho. Trabalho da força-peso. Professor, por que você está me mostrando o trabalho da força-peso em especial? Porque ele aparece muito. O trabalho da força-peso, para você calcular o trabalho dessa força em especial. Você vai ver que toda hora o cara pede para você calcular o trabalho da força-peso. Justamente porque o trabalho da força-peso não depende do caminho, é sempre mgh. Se estiver descendo a favor, se o peso estiver a favor, é positivo. Numa subida que o peso está contrário, é negativo. E o teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética, ele diz o seguinte, ó. Eu também poderia provar isso para você, mas a gente não tem tempo. Então o teorema da energia cinética é o seguinte, ó, que é bem simples você pensar nisso, sem ter que provar matematicamente. Olha aqui. Imagine que essa bolinha aqui, essa caixinha aqui, ela está com uma velocidade inicial. Então ela tem uma energia de movimento. Quando eu empurro essa caixinha, vamos supor que eu empurrei ela para lá, e aí essa caixinha passa a ter uma velocidade agora maior. Então ela passa a ter mais energia.
né? Porque ela está se movendo mais rápido. Então ela passa a ter mais energia. Cara, quem deu essa energia para a caixinha? Ela estava se movendo com uma velocidade, aí eu empurro e ela passa a se mover mais rápido. Ela ganhou energia. Quem deu essa energia para ela? Eu. Lembra daquela conversa que a gente teve no início? Cara, se a caixinha ganhou energia, é porque eu perdi. Né? Ninguém pode ganhar energia do nada. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. E eu que estou empurrando a caixa. Então eu que perdi essa energia para a caixinha ganhar. Essa energia que eu perdi, a gente chama isso de trabalho, né? Foi a energia que eu gastei ali para poder gerar esse movimento. Então essa energia que a caixinha ganhou é justamente o trabalho que eu realizei. Eu realizei um trabalho de 15 joules, então eu perdi essa energia. A caixinha, por sua vez, ganhou esses 15 joules e por isso ficou mais rápida. E essa energia que está associada à velocidade de um corpo, que amanhã eu vou voltar a falar dela, mas já estou te adiantando hoje, amanhã não, perdão, semana que vem, próxima aula. Amanhã é revisão do que a gente já falou. Amanhã não tem matéria nova não, amanhã é só revisão. Então, essa energia que está associada à velocidade do corpo, né, é o que a gente chama de energia cinética. Eu posso dizer então que a variação da energia cinética, ou seja, ela tinha uma energia cinética inicial, passou a ter uma energia cinética final. Se eu pegar a energia final menos a inicial, eu tenho exatamente o quanto que ela ganhou. Esse tanto que ela ganhou é justamente o trabalho que eu realizei. Então o teorema da energia cinética diz que o trabalho ele também pode ser calculado como sendo a variação da energia cinética. Tá? E o que é a energia cinética? Como é que calcula isso? Semana que vem, próxima aula, eu vou voltar a falar disso, mas já te adiantando. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então a energia cinética final vai ser mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Está aqui. Isso aqui, ó, é o teorema da energia cinética. Ou seja, se você pegar a energia cinética inicial, final e calcular essa diferença, você tem exatamente o trabalho realizado. Show? Cara, isso aí caiu no Enem. Tem uma questão no nosso material para você fazer. Ó, que é a questão lá no início. Eu vou falar aqui, mas não vou fazer não, mas vou falar para você fazer. Que é a 2. Bota lá na tela rapidinho, diretor, só para eu mostrar para eles. É do Bolt. Usain Bolt. Ah, rapaz, meu remédio. Tem que tomar um remédio. O Usain Bolt, olha aqui. Ele tá correndo, tá certo? E ele tava parado, e aí nos primeiros 13 passados ele atinge a velocidade de 12 metros por segundo. O cara tá parado e 12 metros por segundo. Né? Sabendo que a massa do Bolt é 90 quilos, calcule o trabalho total realizado por ele nessas 13 passadas. Acabou. É tu fazer isso aqui, ó. Olha lá. Caiu no Enem, Enem 2015. Como é que calcula o trabalho? Ué, tu não tem a massa do Bolt? 90 quilos, 90 quilos. Ele estava em repouso, porque ele sai dali né, parado. Então o V0 dele é 0. Esse cara aqui dá 0. Né? E ele atinge uma velocidade de 12 metros por segundo. Então tu vai fazer isso. É o que eu já fiz. Vou botar aqui. Então trabalho realizado por ele. Ora, 90 quilos, velocidade é 12 ao quadrado sobre 2, menos 0. Porque ele estava parado, a energia cinética dele é 0. Tá aí. Se você calcular a variação da energia cinética, você tem o trabalho. Aí esse 12 ao quadrado dá 144, dividido por 2, vai dar 72. Então vai ficar 90 vezes 72. Que dá quanto, diretor? 9 vezes 720. 9 vezes 7 vai dar 630, né? 630 com 180. 6.480. Isso. 6.480 joules. Que é 6,48
vezes 10 ao cubo. Só andar 3 casas para trás. Qual o gabarito? Vê lá. Olha lá, aproximadamente, mais próximo de 6,48 é 6,5. Bom é que não vai fazer. Vezes 10 ao cubo. Hã? Bom é que não vai fazer. Nem ia fazer, mas fiz. Tá bom. Show de bola, galerinha? Então, ó, tá aí. Deixa a galera printar lá, diretor. E, cara, trabalho é um assunto que a gente vai retomar, né? A gente vai falar disso porque a gente vai falar de energia na próxima aula. Então, inevitavelmente, a gente vai voltar a falar de energia cinética, energia potencial, elástica, potência, e a gente automaticamente vai falar de trabalho também. Mas é importante que você entender que o trabalho é essa... Sabia que Tilenol combate também as dores musculares? Com exclusiva tecnologia Star Power e liberação imediata para agir rapidamente contra as dores. Tilenol com Star Power. Liberação imediata para combate rápido da dor. Assine em proenem.com.br.